Eu nunca vou me cansar de dizer que a Rússia moderna está cada vez mais parecida com o sovietismo nos seus piores aspectos. Putin e sua turma de tchequistas fizeram o máximo para ressuscitar a URSS não só por fora, mas também por dentro. No entanto, o verdadeiro sovietismo não é só kolkhozes, execuções em massa, monumentos a Lenin e o constante deleite com todo tipo de besteira ideológica. Isso também é um isolamento informacional extremamente rígido, isolação do mundo exterior, dos malditos burgueses e do eternamente decadente Ocidente. Caso contrário, a lavagem cerebral da população está fadada ao fracasso desde o início. Por isso, hoje vamos falar sobre como as autoridades russas estão apertando cada vez mais o último reduto de liberdade e pensamento independente, a internet. Vamos analisar como Putin está criando seu próprio equivalente ao firewall chinês. Vamos ver o que está proibido e bloqueado na Rússia e onde as mãos atrevidas do Kremlin ainda não chegaram. E, claro, vamos analisar o que espera a rede mundial na Rússia nos próximos anos. Meu nome é Semyon, do canal Megashot TV. Vamos olhar para a Rússia pelos olhos de Orwell. Que o Sheburnet me carregue. Como tudo começou? O bloqueio da internet na Rússia não começou ontem nem anteontem, mas pelo menos há 15 anos и постоянно усовершенствовалась. tornou-se mais ampla e sofisticada. Mas nos primeiros anos do governo do ex-tenente-coronel da KGB, não houve grandes perseguições à rede mundial. Isso diferencia a Rússia da China, onde o Partido Comunista rapidamente viu a internet como ameaça ao poder. E já em meados dos anos 90, começou deliberadamente a criar seu famoso firewall. Finalmente, o chamado Sistema Escudo Dourado entrou em funcionamento em 2003. Mas na Rússia, tudo sempre acontece com atraso. Isso se deve à clássica negligência russa e à falta de compreensão de toda essa camarilha tchequista sobre o real poder da internet, ao menos no início. Putin usou principalmente seus 2 primeiros mandatos para criar sua vertical de poder. E isso, em primeiro lugar, foi criar do nada o Partido Presidencial Rússia Unida, para depois assumir o controle da Duma estatal. Em resumo, todos os esforços foram direcionados para criar mecanismos que impedissem que forças realmente opositoras chegassem ao poder de forma legal. E para isso, o novo dono do Kremlin, antes de tudo, domesticou a mídia tradicional. E, em primeiro lugar, claro, a televisão. Naqueles anos, a TV em cima do criado mudo era o principal instrumento de influência sobre as massas. No início dos anos 2000, poucos milhões usavam a internet. Nas áreas mais remotas nem conheciam essa palavra, mas o tempo passou implacável. E até mesmo nas províncias russas mais isoladas surgiram internet ilimitada e gadgets chineses baratos. E o mais importante, formou-se uma cultura completa da internet, para a qual a liberdade na rede mundial não é um privilégio, mas algo natural, parte da vida. Assim passaram a pensar não só os jovens, mas também pessoas de 30 a 40 anos. Resumindo, uma ilha de liberdade no espaço virtual, que a princípio os agentes da KGB não viam como ameaça, de repente virou um continente. Era necessário agir. Não dá para aceitar que um simples homem russo possa receber informações de fontes erradas. E, o que é mais perigoso, tirar algumas conclusões que não são muito agradáveis para as autoridades. Toda essa liberdade precisava ser reprimida, e imediatamente. Para começar, em 2008 surgiu o principal órgão de supervisão de toda a censura, o Roskomnadzor. Órgão que atua de forma discreta e às vezes nem tanto. Quase não há material. Todos os profissionais de TI russos. Esse órgão se tornou semelhante ao Glavlit soviético. Os espectadores que viveram na época da URSS talvez se lembrem que o Glavlit era como um olho que tudo vê, não só no mundo da palavra impressa, mas até mesmo no rádio e na TV. Sem o carimbo dele, na época soviética, não podia ser publicada nem um único jornal, nem um livro, nem mesmo um rótulo em uma caixa de fósforos. E hoje, na era digital, uma função semelhante é basicamente desempenhada pelo já mencionado Roskomnadzor. Foi exatamente ele que o Kremlin autorizou a exigir dos provedores o bloqueio de sites e serviços digitais indesejados. E aí tudo começou a acontecer, ainda mais porque os protestos anti-Putin na Praça Bolotnaya, em dezembro de 2011, aceleraram o processo de repressão na Rússia. As autoridades perceberam seriamente que as redes sociais passaram a servir para organizar manifestações, driblando a TV controlada pelo governo. Por isso, já em 2012 foi aprovada uma lei sobre listas negras, que legalmente criou um registro unificado de sites proibidos.
2 anos depois, a anexação da Crimeia e a guerra híbrida no Donbass endureceram a ditadura de Putin. O cão do Kremlin cada vez menos fingia ser um democrata moderado diante do Ocidente progressista. E, como consequência, a Procuradoria-Geral passou a ter o direito de bloquear sites extrajudicialmente por suposto extremismo. Aliás, o extremismo rapidamente se tornou uma acusação universal, análoga ao inimigo do povo na URSS, porque esse termo pode ser aplicado a qualquer pessoa ou coisa, se assim desejarem. Seja participar de um protesto no centro de Moscou, seja um comentário nas redes sociais que não agradou a censura, enfim, qualquer coisa. Em 2016 foi aprovada a polêmica Lei Yarovaya, que na verdade foi redigida por homens educados do FSB. Ela forçou os provedores a guardar correspondências e gravações das conversas dos usuários e fornecer as chaves de decifração aos serviços secretos. E em 2019 foi ainda mais longe, a Lei da Internet Soberana, que, sem esconder nada, estabeleceu um objetivo bastante específico: criar no país uma infraestrutura que permitisse isolar completamente o segmento russo da internet. Ou seja, basicamente criar o seu próprio análogo ao famoso firewall chinês. Como dizem por lá, as grandes coisas começam pequenas. O que já conseguiram sufocar. No entanto, a proibição realmente massiva, rígida e direcionada começou em 2022, desde o início da invasão em grande escala na Ucrânia. E elas foram implementadas justamente como reação aos protestos anti-guerra em muitas cidades russas. E também para que o cidadão russo soubesse menos sobre o que ocorre na linha de frente, pois poderia duvidar da correção e justiça da operação militar especial. E também para que fique quieto, caso contrário já haverá um artigo criminal por espalhar fake news sobre o exército russo. As redes sociais ocidentais foram as primeiras atingidas. Já em março de 2022, o Facebook e o Instagram foram bloqueados, pois sua empresa-mãe, a Meta, foi considerada uma organização extremista. Se a proibição do Facebook não causou grande indignação, porque o público russo em sua maioria preferia o VKontakte ou simplesmente vk.ru, já a proibição do Instagram causou um verdadeiro alvoroço. Entre blogueiros, influenciadores e criadores de conteúdo digital, o Instagram era uma das principais formas de renda. Além disso, pequenos e médios empresários foram prejudicados, pois usavam essa rede social para vendas e divulgação de seus negócios. Quase junto com Facebook e Instagram, o Twitter, hoje chamado X, também foi bloqueado. Essas proibições destruíram o espaço legal das maiores plataformas globais de publicidade e mídia. Esse era o objetivo das autoridades russas: isolar o espaço de informação russo do resto do mundo, fechando-se como na velha mentalidade soviética diante do Ocidente decadente, com um muro digital, um novo muro de Berlim. Não importa que os negócios russos tenham tido grandes perdas devido às proibições e bloqueios. Com o Instagram, aconteceu uma história curiosa. Logo após o seu bloqueio, as autoridades prometeram criar uma alternativa digna chamada Rosgram. Ele foi apresentado como uma rede social nacional com funcionalidades semelhantes. Ou seja, publicação de fotos e vídeos, comunicação, feed e, claro, monetização para os blogueiros. No entanto, já no início houve atrasos e um lançamento completo em grande escala nunca aconteceu. Os prazos de lançamento do Rosgram foram adiados dezenas de vezes. No verão de 2023, o aplicativo finalmente ficou disponível, mas estava muito mal acabado, com uma interface muito ruim e falhas frequentes. Enquanto isso, o dinheiro dos investidores já tinha sido rapidamente desviado, mas o público nunca apareceu. A rede social continuou com poucos acessos, com um número mínimo de usuários ativos. A maioria dos blogueiros e empresas não migrou para lá, mas passou a atuar no Telegram ou VK. Alguns seguiram usando o Instagram clandestinamente. Em breve, falaremos dessas formas de burlar o bloqueio. O resultado foi bastante previsível. O Rosgram existe formalmente até hoje, tem seu próprio site, mas parece uma casca vazia com convites para se registrar e convidar amigos. O aplicativo móvel praticamente não recebe atualizações. Ao que tudo indica, os desenvolvedores simplesmente desistiram dele. Então, no final das contas, o Rosgram acabou se tornando um projeto meio morto e sem sentido, e não funciona como uma rede social de verdade, uma bolha midiática que estourou muito rápido. O YouTube não é mais o principal. As autoridades russas há muito veem o YouTube com grande desconfiança. Afinal, o YouTube era uma das últimas fontes de informação acessíveis no segmento russo da internet que não estava sujeita à censura e publicava conteúdos livremente.
aqueles que criticam a ditadura de Putin e suas políticas. No entanto, só conseguiram levar o assunto a sério em julho de 2024. As autoridades russas escolheram não enfrentar o problema de imediato, mas iniciar de forma sutil e distante. Cozinhar o sapo, por assim dizer, em fogo baixo. Por isso, o YouTube não foi totalmente bloqueado, apenas teve sua velocidade limitada. O Roskomnadzor começou a reduzir artificialmente a velocidade do tráfego. Em menos de um mês, a velocidade caiu em média de 60% a 70%. E os vídeos carregavam com grande atraso e falhas frequentes. A propaganda oficial sobre o YouTube era suave, mas insistia que as pessoas abandonassem o nocivo YouTube americano e usassem os serviços nacionais corretos como RuTube e VK-Video. Como você deve ter adivinhado, eram totalmente controlados por gente apaisana da Lubianka. Tinham várias falhas técnicas, como interface muito inconveniente e problemas de monetização. Como resultado dessas restrições, em menos de um ano o número de usuários do YouTube diminuiu mais da metade. Pouca gente gostava de ver o carregamento infinito na tela ou erro de conexão. Por isso, muitos blogueiros foram obrigados a migrar para alternativas russas inconvenientes ou usar VPN. No início de 2026, a lentidão do YouTube se transformou de fato em um bloqueio. Nos computadores, os vídeos pararam de carregar mesmo após longos períodos de espera. O aplicativo móvel funciona de forma extremamente instável. Em algumas regiões e com certos provedores, como em redes móveis, os vídeos ainda podem ser reproduzidos, mas geralmente só em qualidade muito baixa, 144 ou 360 pixels. Dessa forma, hoje o YouTube na Rússia funciona apenas para quem está disposto a usar vários truques, mas para o usuário comum sem preparação, ele se tornou praticamente inacessível. Ele ainda não foi totalmente bloqueado, como o Facebook, mas se transformou em um serviço extremamente inconveniente que é simplesmente impossível de usar sem conhecimentos técnicos avançados e ferramentas de VPN pagas. Era exatamente isso que a censura russa tentava alcançar há anos. Хочу квинтиллион. Continuação. Pareceria lógico que, já que o YouTube, como principal fonte de informações indesejadas, já está inacessível para o cidadão russo comum, o próximo passo seria atacar também sua empresa-mãe. Afinal, como todos sabem, o YouTube pertence ao Google. No entanto, o Google continua funcionando livremente na Rússia. Além disso, tanto o próprio mecanismo de busca quanto os serviços relacionados continuam funcionando. Google Maps, Google Drive, o e-mail Gmail e, claro, o Google Play. É realmente um fenômeno. A explicação para esse paradoxo anticientífico é absurdamente simples e muito característica de um país avançado e de alta tecnologia como a Rússia. O Google simplesmente não tem substituto, pelo menos por enquanto. Os especialistas em TI da Lubianka ainda não criaram nada que substitua o serviço ao qual está vinculada a maior parte da rede mundial e seus serviços. O mecanismo de busca pode ser trocado pelo Yandex, buscador russo promovido pelas autoridades há décadas. Há décadas, ele é promovido como alternativa ao Google, mas não teve sucesso, pois a qualidade dos serviços não acompanha. Embora o alcance do Yandex cresça anualmente, hoje o Google é mais conhecido pelo sistema operacional Android do que como mecanismo de busca, no qual funcionam quase todos os smartphones importados da China, e mais de 90% dos russos usam esses aparelhos. Por isso, um bloqueio total do Google simplesmente transformaria todos esses aparelhos em pesos de papel. Como alternativa, é claro, eles poderiam ser usados para quebrar nozes, mas dificilmente servirão para mais do que isso. Como você pode ver, está surgindo uma tendência bastante clara. Se a Rússia conseguiu criar algum tipo de substituto que funcione mais ou menos, como o RuTube ou o VK-Video, então o original é bloqueado. Se não houver força suficiente, são obrigados a aceitar a realidade, ao menos por um tempo. Até que consigam improvisar alguma coisa às pressas, mesmo que fique horrível, mas pelo menos parece científico. O Rosgram, feito às pressas, é um exemplo disso. Mas no caso do Google, há mais uma peculiaridade. Eles também não querem bloqueá-lo. Atenção, pelo menos até tirarem dinheiro dele. Multas, juros e penalidades pelo fato de a diretoria do Google ter ousado bloquear canais de propaganda no YouTube, naquela época em que ainda era possível usar o YouTube sem VPN. Como o Google se recusava a pagar, as autoridades russas colocaram a dívida em seu nome, fazendo o valor crescer em progressão geométrica, e atingiu números verdadeiramente astronômicos.
E agora, atenção! Em 18 de fevereiro de 2026, foi definido o valor final da dívida. De acordo com a decisão do Supremo Tribunal da Federação Russa, o Google deve pagar a 13 canais de TV e 3 empresas de mídia, 91,5 quintilhões de rublos. O que vocês dizem? Que valor é esse? Que número é esse, afinal? Vou explicar em detalhes. Quintilhão é um número com 18 zeros, 1 milhão de trilhões. Para ficar mais claro para vocês, vou dizer o seguinte. De acordo com diferentes estimativas, se somarmos o PIB de todos os países do mundo, desde Papua Nova Guiné até os Estados Unidos e a China, ele ficará em torno de 100 a 125 trilhões de dólares, e aqui é quase 1 milhão de vezes mais. Você vai dizer que é um absurdo, e de fato é. Ainda mais porque os propagandistas do Kremlin nem conseguem pronunciar esse número corretamente, parece que o veem pela primeira vez. Mas a questão não é que ninguém nunca vai pagar uma quantia dessas, e nem é só para simbolicamente enquadrar o Google. A questão é domesticar aquelas empresas de TI ocidentais que ainda continuam operando no mercado russo, torná-las obedientes e maleáveis. Agora, se algo desagradar as autoridades, as empresas estrangeiras ficarão presos em uma dívida infinita. Então, o instrumento de pressão legal se transformou em um instrumento de intimidação. Isso é tão natural, tão à moda russa. Его Величество Telegram. Por muito tempo, os serviços secretos russos não mexeram nos mensageiros, exceto talvez pelo Telegram. Mas falaremos sobre isso depois. De modo geral, acreditava-se que o maior perigo para o regime vinha dos sites tradicionais e das redes sociais. Eles foram os primeiros a serem bloqueados, como você deve ter notado. Além disso, bloquear um mensageiro era tecnicamente bem mais difícil. Muitos profissionais de TI que trabalhavam para o governo afirmavam diretamente que proibir mensageiros era como atirar em pardais com um canhão. Muito esforço para pouco resultado. Com o início da guerra em larga escala contra a Ucrânia, a situação mudou muito. Mensageiros e, em especial, o Telegram viraram principais fontes de informação. Não sujeitos à censura estatal, os mensageiros deixaram de ser apenas meios privados e passaram a ser ferramentas para coordenar grupos diversos. É interessante notar que o mesmo Telegram era usado tanto por cidadãos de oposição, por exemplo, para trocar notícias, quanto por forças pró-governo, como os tristemente famosos Z-patriotas e outros propagandistas. Aliás, nos últimos anos, entre os russos mais instruídos e com pensamento crítico, tornou-se uma norma de bom tom buscar informações justamente no Telegram. Após eliminar Facebook, Instagram e Twitter e iniciar a desaceleração generalizada do YouTube, a Lubyanka passou a focar também nos mensageiros. Naquela época, os serviços secretos já estavam mais preparados e os sistemas TSPU começaram a ser implementados. Meios técnicos de combate a ameaças. Eles permitem filtrar o tráfego da internet de forma mais precisa e bloquear de maneira mais direcionada. Em 2024, além do Telegram, Signal, Viber e o pouco conhecido Discord também foram bloqueados. O Signal foi bloqueado porque, devido à sua criptografia única, o FSB já falhou várias vezes ao tentar acessá-lo. Por isso, o regime de Putin seguiu o método bem conhecido de Stalin. Se não há mensageiro, não há problema. O mensageiro mais popular do mundo, o WhatsApp, resistiu um pouco mais. Aqui, o bloqueio foi implementado em etapas. Primeiro, em agosto do ano passado, ficou impossível usar chamadas de voz e vídeo. Depois, como no YouTube, houve desaceleração artificial do tráfego e outras restrições técnicas. E a partir de fevereiro de 2026, o Roskomnadzor passou para o bloqueio total. Agora, o WhatsApp na Rússia só funciona através de VPN. E mesmo assim, só texto. Fotos e vídeos muitas vezes são enviados com atrasos, não carregam ou chegam parcialmente. Ou seja, a situação aqui é semelhante ao YouTube. Se tecnicamente não é possível organizar um bloqueio total de 100%, então é preciso tornar o uso do serviço indesejado o mais problemático possível para o usuário. Para que, com tantos problemas, o usuário desista por vontade própria. Agora, falando sobre o Telegram, a questão é que o Roskomnadzor já tentou acabar com ele entre 2018 e 2020. No entanto, naquela época, ele se mostrou difícil de ser derrubado. Ainda mais porque o seu criador, Pavel Durov, desenvolveu sua criação para ser o mais resistente possível à censura e bloqueios por parte de qualquer governo, incluindo regimes autoritários. Por isso, o Telegram é apresentado como uma ferramenta eficaz para proteger a privacidade e a liberdade de expressão contra a interferência e censura do governo.
Por isso, durante muito tempo, o Roskomnadzor não sabia como lidar com ele. Ainda mais porque o Telegram era e continua sendo o canal de comunicação mais popular na Rússia. Agora, a Lubyanka usa ferramentas técnicas mais avançadas. Esses filtros inteligentes nas redes dos provedores podem não apenas bloquear um endereço IP, mas também reconhecer o padrão característico do tráfego e desacelerá-lo. E desde fevereiro de 2026 começaram a agir contra o Telegram de forma mais séria e com nova força. Atualmente, o Telegram continua funcionando na Rússia, mas com falhas. O tráfego está desacelerado em média de 70% a 80%. Ao mesmo tempo, a velocidade varia dependendo do provedor e da região específica. As mensagens de voz e vídeo simplesmente não funcionam. As mensagens de texto frequentemente chegam com atrasos, e os arquivos de mídia carregam muito lentamente ou nem chegam a carregar. Vale ressaltar que, ao contrário de outros serviços, o Telegram ainda pode ser usado sem VPN. Mas até quando? Boa pergunta. A experiência mostra que se a ditadura agarrou com força, dificilmente vai soltar. Isso não parece algo típico do Putin, digamos assim. Tudo vai ser Max. No entanto, para consolar aqueles que sentem falta do WhatsApp e do Telegram, o Kremlin decidiu adoçar bastante a pílula. E criou aquilo com que há muito tempo sonhava, seu próprio mensageiro nacional, Max. Embora, na verdade, a situação aqui seja mais o contrário. Os mensageiros normais começaram a ser bloqueados porque surgiu ao mundo uma aberração como o Max. Desculpem, todos os Max. De alguma forma saiu um trocadilho. Ao criar seu mensageiro próprio, controlado só pelos serviços secretos, as autoridades russas basicamente copiaram os desenvolvimentos chineses. Lá, profissionais de TI criaram o WeChat, um mensageiro nacional que se tornou um ecossistema completo. Na China, o WeChat já não é só um chat. Com ele, as pessoas pagam, pedem comida, chamam táxi, interagem com órgãos públicos e fazem negócios. Os criadores do Max seguiram esse mesmo caminho. Segundo a ideia deles, ele deve ser usado não apenas para comunicação, mas também para identificação digital de identidade, pagamento de multas, contas de moradia e de serviços básicos, além de outros serviços. Max está totalmente integrado com os serviços russos, internet banking e serviços públicos. Mas é justamente aí que está o plano diabólico. Os últimos vestígios de privacidade no espaço virtual desaparecem. Como o Max está ligado às bases de dados do governo, o cadastro só pode ser feito por uma conta no portal de serviços públicos ou um número de telefone verificado que exige passaporte, ou seja, não há anonimato. Diferente do Telegram ou WhatsApp, todas as chaves de criptografia e dados dos usuários são guardados em servidores na Rússia e podem ser acessados pelo FSB, polícia e outras forças de segurança mediante solicitação. Não é preciso autorização formal do tribunal. Por isso, não surpreende que o novo milagre da produção russa seja apelidado de forma informal como o policial no seu telefone. É engraçado imaginar, mas para que a história do Rosgram não se repita, os russos estão sendo forçados a usar o Max, à força. Como há 100 anos, quando camponeses eram forçados aos kolkhozes. E embora não haja uma obrigação legal, médicos, professores e outros funcionários públicos, assim como funcionários do governo e de outras estruturas estatais, foram literalmente obrigados pela chefia a instalar o Max em seus celulares pessoais. Eles dizem que receberam uma ordem de cima. Além disso, alunos de escolas e estudantes universitários também são obrigados a instalar o Max. Afinal, para fazer um teste simples, um aluno do ensino médio precisa instalar o Max no seu dispositivo, já que ele já foi integrado à plataforma educacional Esfera. No entanto, isso não foi suficiente. Por isso, a partir de 1º de setembro de 2025, todos os smartphones e tablets vendidos legalmente na Rússia deverão obrigatoriamente ter o famigerado Max instalado. Então agora, isso não é mais apenas um meio de comunicação ou uma plataforma digital multifuncional que reúne vários serviços para a comodidade do cidadão. Hoje, Max já é sem dúvida uma ferramenta completa de administração estatal, nem mesmo muito disfarçada, o que posso dizer para finalizar. Certa vez, Orwell, em seu lendário romance 1984, mostrou o Estado totalitário perfeito. Lá, o poder do partido governante se mantinha não só pela repressão e propaganda, mas também pelo uso dos chamados teletelas, dispositivos especiais que eram obrigatoriamente instalados em cada residência para vigiar cada cidadão. Então, agora me diga, acaba que essa teletela inventada se parece com um gadget com o Max instalado, só que com um design mais atraente. E o que vem depois?
Resumindo ao máximo, a Rússia inevitavelmente seguirá nos próximos anos pelo caminho de apertar ainda mais os parafusos digitais. Haverá mais censura na internet, aumento dos bloqueios de serviços e aprimoramento dos mecanismos existentes. Toda essa obscurantismo inevitavelmente será acompanhada pela deterioração contínua da qualidade da internet. O objetivo final das autoridades é claro, como já foi mencionado, criar uma internet soberana, ou seja, totalmente fechada, para que a Runet, ou como vem sendo chamada cada vez mais, Cheburnet, fique completamente isolada da rede mundial. É basicamente um modelo chinês-iraniano, um modelo de cortina de ferro digital. E a guerra em andamento com a Ucrânia é o pretexto perfeito para qualquer proibição planejada. Tudo o que fazemos é para garantir a segurança. Ponto final. No entanto, para criar esse tipo de Cheburnet perfeito, as autoridades russas ainda têm muito trabalho a fazer. Antes de tudo, é preciso limitar ao máximo o uso de VPNs e outros serviços de proxy, que permitem, mesmo com dificuldade, contornar os bloqueios. Por isso, uma inovação nessa área é fazer essa exigência. As plataformas online e marketplaces russos, para que eles restringam o acesso de usuários que estejam usando serviços de VPN proibidos. No futuro, está sendo considerada a introdução do chamado Imposto sobre VPN, ou seja, a cobrança por tráfego de internet acima de 15 GB por mês ao acessar sites estrangeiros. Afinal, para contornar os bloqueios, são usados justamente serviços estrangeiros. Também estão sendo implementadas ativamente as chamadas listas brancas. Esses sites podem funcionar mesmo com a suspensão da internet móvel, que tende a ocorrer com mais frequência no futuro. Ditadura digital em sua forma mais pura. E para completar, a cereja do bolo, a luta contra a inteligência artificial, que está ganhando cada vez mais força. Os planos das autoridades russas para os próximos anos incluem a restrição ou o bloqueio total do funcionamento dos chatbots ocidentais com inteligência artificial integrada. Ou seja, o ChatGPT, o Grok, o Gemini e, na verdade, tudo aquilo sem o qual qualquer pessoa moderna e avançada já não consegue imaginar sua vida. E não há nada de surpreendente nisso. Afinal, a ditadura não precisa de um cidadão inteligente. A ditadura precisa de um cidadão obediente, um cidadão submisso. E com um Cheburnet soberano de bolso, isso é muito mais fácil de conseguir. Obrigado por assistir até o final. Obrigado a todos os patrocinadores pelo apoio ao canal. E nos vemos no próximo episódio. Tchau a todos.